Pirando Amigo orgulhosamente apresenta quantidade de movimento e impulso. Partícula. Introdução. Inicialmente vamos estudar quantidade de movimento e impulso em um corpo apenas, ok? Bem, quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, então tem módulo, direção e sentido. Quantidade de movimento está relacionada exatamente com a velocidade, que é o agente que indica o movimento. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Massa em quilogramas, velocidade em metros por segundo. Quantidade de movimento sempre tem mesma direção e sentido da velocidade. Ok, a unidade, quantidade de movimento é quilogramas, metros por segundo. A outra grandeza que nós vamos estudar nesse capítulo é impulso. Impulso é força vezes ΔT. Impulso é uma grandeza vetorial, força em newtons, tempo segundos. Então, impulso é newtons vezes segundos. Impulso e força sempre têm mesma direção e sentido. Impulso é uma força que é aplicada em um móvel em determinado intervalo de tempo. Então, se você aplica uma força em um móvel durante um certo intervalo de tempo, você vai mudar a velocidade do móvel. Então, você vai mudar a quantidade de movimento do mesmo. Observe, eu tenho uma força, impulso é força vezes ΔT. Força, pela segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração. Então, massa vezes aceleração vezes ΔT. Aceleração é ΔV sobre ΔT. Vamos cortar o T, então ficou que impulso é igual a massa vezes ΔV. Impulso é massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Impulso é quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Impulso é variação de quantidade de movimento também. Então, veja só. Se impulso é uma grandeza vetorial, a variação da quantidade de movimento também é. Então, a variação da quantidade de movimento tem sempre a mesma direção e sentido do impulso. E impulso é dado em newtons vezes segundos e variação de quantidade de movimento, quilogramas, metros por segundo. O fator de conversão aí é 1. Então, veja só, sempre quando eu tenho duas grandezas relacionadas que são vetores, quantidade de movimento é vetor, velocidade é vetor, massa é escalar. Se esse vetor é igual ao produto de um escalar para o outro vetor, sempre eles têm mesma direção e sentido. Olha só, impulso é vetor, força é vetor, variação de tempo é escalar. Então, impulso tem sempre a mesma direção e sentido da força. Pode aparecer um gráfico aí. Ó, gráfico. Impulso, força em newtons, que N mais macabro. Força em newtons e tempo em segundos. A área desse gráfico vai dar o módulo do impulso. Olha só, hein? Interessante. A área não é o impulso. A área é o módulo do impulso. Então vamos entender melhor fazendo um exemplo. Um objeto de massa 80 kg movimentava-se com velocidade de 72 km por hora quando passou a atuar sobre ele uma força variável conforme o gráfico, no sentido oposto ao seu movimento durante 40 segundos. Determine a velocidade do objeto após a aplicação da força. Muito bem. Nós já podemos observar o seguinte: se o objeto anda em um sentido e nós aplicamos uma força no outro sentido, lógico, se aplica uma força vai haver um impulso. Esse impulso está atrapalhando o movimento, então a velocidade do móvel vai diminuir. Ok, vamos ao gráfico do exercício. O gráfico está aqui, a força é variável. Nos primeiros 20 segundos a força foi constante de 20 newtons e nos últimos 20 segundos a força foi de 20 até 0.
até chegar ao tempo de 40 segundos. Então, a velocidade inicial era 72 km por hora, dividido por 3,6, velocidade inicial, 20 metros por segundo. A área desse gráfico é igual ao impulso. Na verdade, ela é igual um módulo do impulso. Então, a área vai ser 20 vezes 20 do retângulo, mais 20 vezes 20 dividido por 2. A área deu 600. Quer dizer que o impulso vai ser 600. Só que a força foi aplicada no sentido contrário ao movimento. Então esse impulso tem que ser menos 600 newtons por metro. A quantidade de movimento final vai ser como? Impulso é variação de quantidade de movimento, menos 600 é igual ao que final, que eu não sabia, menos o que inicial, que é o que? Massa vezes a velocidade. Que final é igual a menos 80 vezes a velocidade, que era 72 km por hora, que transformamos para 20 metros por segundo. Significa dizer que no final da aplicação da força, o meu móvel tinha uma quantidade de movimento de 1000 kg vezes metros por segundo. A pergunta foi, qual é a velocidade dele? Quantidade de movimento final é massa vezes velocidade final. 1000 é igual a 80 VF. Então a velocidade final, a velocidade depois de 40 segundos foi de 12,5 metros por segundo. Multiplicando por 3,6, eu vou ter que a velocidade final foi de 45 km por hora. Ok? Muito obrigado. Valeu.